Olá pessoal, amigo do YouTube, tem perguntado muito sobre ozonioterapia, né? Terapia de ozônio. E tem recebido muito telefone também na clínica que pergunta se eu estou usando ozônio, se trata ozônio. Eu não uso, eu uso mais acupuntura. E sobre esse ozônio, no mundo tem bastante pesquisado e está praticando muito, né? O Brasil ainda não é liberado, mas já tem. Segundo a Associação de Ozônio, terapeutas de ozônio, eles formam praticantes mais em fisioterapia, odontologia, os médicos, né? O Brasil tem bastante uso. Agora, por que não avanço muito? O ozônio é muito eficiente para as três categorias de doenças. Primeiro, a diabetes, aquelas feridas não conseguem cicatrização, porque ozonioterapia é oxidação, então oferece muito mais oxigênio, né? Então, nessa situação, aquela que é difícil de cicatrizar, os tecidos difíceis de recuperar, a necrose, ou então feridos, tem algumas úlceras, né, de veias, ou por causa do diabetes mesmo. Então, onde falta oxigenação, ou circulação, a ozonioterapia é muito eficiente nesse sentido, né? Então, pontualmente, isso é muito bom. O segundo categoria são a parte de ele é antibactéria, antivírus, alguns infecções, alguns que crônicos não conseguem sarar, também é muito eficiente. O terceiro, ele aumenta a imunidade. O terceiro categoria é articulações, né? Reumatismo, artrite, artrose. Bom, você primeiro começa, quando você ia fazer, você tem que consultar e perguntar, principalmente quem já fez. Isso é muito importante. Viste suas situações. Eu não trato, mas eu recebi muitos pacientes que já fez ozonioterapia, por exemplo, os dor musculares não funciona, alguns de joelho, coluna funcionam, alguns que não funcionam, dependendo muito da situação. Bom, o que você deve tomar cuidado? A China tem muito pesquisado, eu vi que muitos trabalhos publicados na China usam muito, só que não avança. Tem a grande questão que o ozônio é tóxico, né? Não pode respirar, né? Pulmão. E China está usando até pessoas tentando pesquisar, injetando artérias, vias, né? Dentro de músculo. E muito nessa situação. Então ele está testando a quantidade também, até onde que é seguro. Primeiro você tem que entender por que usa ozônio, né? Eu explico mais simples, quem estuda química, bioquímica vai entender. Imagina aqui é um átomo de oxigênio, aqui é outro átomo de oxigênio. Então, dois átomos de oxigênio formam o molécula de oxigênio, que a gente inala essa oxigenação, esse oxigênio. Então, a ozonioterapia não é nova, não é uma medicina de futuro. Bom, talvez existe mais de 200 anos, desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a pessoa está usando, ok? E tem a ver dessa oxigênio. Então, antes de tudo mesmo dessa ozonioterapia, já existe a hiperoxigenação, existe chamar hiperpárica, né? Tem aquela câmara hiperpárica, não sei se você já ouviu falar. É um capine, né? Fechado. Você coloca oxigênio puro de 1 atmosfera, 2 atmosferas, 3 atmosferas, quer dizer, aumenta muito a concentração de oxigênio puro, para a pessoa ficar dentro de 1 hora dentro, inalando, isso também ajuda muito dessa cicatrização de diabetes. Então, isso chama hiperoxigenação, por isso chama hiperpárica, câmara hiperpárica. Você procurar. Hoje está usando menos, porque é muito caro, aí o ozônio fica muito mais fácil tratar alguma ferimento das pernas. Bom, por que ozônio, por que não oxigênio? Esse é oxigênio, né? Ou 2. Ozônio é ou 3. Ozônio é assim, ó. É uns 3 átomos de oxigênio. Ó, tô caindo direto. Então, bom, a gente vê os 3 oxigênios, só que isso não é muito estável. Temperatura normal, uns 20 graus, ele tem uns meia-vida de 40 minutos. Quando você injeta dentro do corpo, meia-vida, para chegar a 20 minutos, ele volta como oxigênio e uma íon negativo, uma radical livre. Isso que é perigo, né? Mas por que tem ozônio, camada de ozônio no atmosférico? Atmosférico porque é muito frio. Então, quando é muito frio, a minha vida do ozônio estende muito.
mais. Aí a pessoa pergunta, mas por que não usa oxigênio? Né? Injeta oxigênio no corpo não é muito melhor? Só que oxigênio, a diluição, a solução dentro de água é muito baixa. Quando você coloca ozônio, aumenta mais de 10 vezes a dissolução de oxigênio dentro do líquido. Então, só que o ozônio é tóxico por essa razão. Sempre você injeta dentro do organismo, depois de 20 minutos ele separa as duas partes. Esse é oxigênio, né? Esse é oxigênio negativo, é radical livre. Então, ao mesmo tempo, ele liberou oxigênio, que é como a hemoglobina carrega oxigênio, é o mesmo sentido, carregar oxigênio, libera oxigênio. Então, ele libera muito oxigênio, 10 vezes mais oxigênio, no local onde o ferimento curou a doença. Só que essa aqui, chama radical livre, tudo que não é casado, 2 de oxigênio é casado, é estável. Tudo é estável, é bom. Por isso existem aqueles metais quilados. Por que é quilado? Os metais quilados é um metal junto com um aminoácido, amarrado, casado. Então, a gente fala cálcio quilado, zinco quilado, magnésio quilado. É muito mais seguro do que não quilado, né? Mas óxido, vamos supor, oxidado também é quilado. É casado também é bem estável. Ele vai aonde precisa. Quando o livre radical, todo o ozônio, quando você usa um oxigênio, tem uma solda, tem um soldeiro. Essa soldeira vai atacar os casais, né? Eu quero casar. Né? Não tem aquela menina que fala, eu quero marido. Seu marido não vai para frente. O radical livre é a mesma coisa. Então, a toxicidade dessa oxigênio vai oxidar os organismos, né? Ataca o coração, ataca artérias, ataca onde que ele pode conseguir. Por isso a gente fala, toma antioxidante, por quê? Para não oxidar, para tirar livres radicais. Né? Livre radical não é só oxigênio. Qualquer substância não quilado, não casado, não assim, os soldeiros são perigosos dentro do organismo. Pode ser íon de cálcio, pode ser magnésio, pode ser sódio, pode ser oxigênio também. Então, qualquer desses íons separados chama radicais livres. Eles são perigosos porque atacam a célula normal. Então, a célula normal, recebe 1000 ataques por dia. Agora, se você trata, por isso que o ozônio não pode ser usado sistematicamente e não tem pesquisa de longo prazo como essa toxicidade está afetando. Por isso, a quantidade do ozônio tem que ser mínimo, pequena e pontual. Tem que ser localmente tratado, não pode ser sistematicamente. Vai pôr no solo, põe ozônio. Você é super atacado, você morre. Cada dia a gente recebe 1000 ataques de radicais livres nas células normais e dessas 1000 células tem uma que virou câncer. Só que o organismo normal, a gente elimina essa célula, então não tem problema. Agora, quando você está em crise, né, ou você está tensa, está com algum problema de estresse, você pode não limpar nessa célula. Então, 1 ano, você pode acumular 300 células de câncer, potencialmente pode causar câncer. Então, eles vão juntar e causam câncer. Então, por isso, a ozonoterapia tem essa parte. Então, você tem que entender, toda vez é uma faca de 2 gumes. Toda vez que você libera o oxigênio, você libera o radical livre. Esse é um grande problema do ozonoterapia que não consegue resolver ainda. Futuramente, eu não sei se tem algum outro, a substância pode resolver isso, ou então tem outro. E essa radical livre de oxigênio é a mesma coisa se fosse água oxigenada, libera a mesma coisa. Então, a água oxigenada veio da homocisteína, vem do estresse, a estresse causa a mesma coisa. Então, você usa o ozonoterapia como você está sendo super estressado pelo seu organismo, mas é bom para aquele local. Então, por isso, falo que é um faca de 2 gumes, ele é muito eficiente, tem muitas doenças muito eficiente, pontualmente, mas para o organismo, posteriormente, é uma agressão muito forte, a hiperoxidação. Então, esse é um dilema do ozônio, ok? Expliquei isso para você ter uma parecer, da minha parecer, para você se entender, você toma decisões e a pesquisa continua indo, continua desenvolvendo, continua tendo novas notícias que a gente pode reportar depois desse vídeo, ok? Obrigado pela atenção.